A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 25 de julho de 2020 e novamente estamos aqui gravando essa mensagem para o canal, para o nosso canal Jesus é a Nossa Vitória. E agradecemos a você que já entrou no nosso canal e está compartilhando as mensagens. Pedimos novamente aos irmãos, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, se você gostar, dê um like e compartilhe essas mensagens para os seus amados, para os seus parentes. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra, num texto conhecido no livro de Mateus, capítulo 14, dos versos 24 a 31. A palavra do Senhor nos diz: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, essa palavra, ela nos fala que Jesus estava andando sobre as águas. No momento que os discípulos já tinham entrado em um barco, e Jesus foi ao encontro dos discípulos, e no momento o barco foi açoitado pelas ondas e por um forte vento contrário. E nesse momento Jesus vai seguindo ali pelas águas, sobre as águas, ao encontro dos discípulos. E a palavra fala que quando ele encontra o barco, os discípulos vendo, temeram, acharam que era um fantasma e ficaram aterrorizados. E o Senhor Jesus disse para eles não terem medo, que era ele que estava ali. E Pedro, fala com Jesus: Se és tu, Senhor, deixa-me ir ter contigo. E o Senhor vai e fala: Vem. E nós vamos trabalhar nesse texto, porque ele nos traz um ensino maravilhoso de como viver na dependência do Senhor Jesus. E você que está passando, vivendo por fortes ventos contrários, com grandes dificuldades, grandes obstáculos, ondas açoitando a sua vida. Nós estamos falando no sentido figurado, seja lá qual for o seu problema financeiro, familiar, tudo aquilo que te aflige nessa hora, você pode ter certeza, Jesus está indo hoje, agora, em sua direção, para resolver o seu problema. Se você der lugar a Ele, Ele vai te encontrar no meio dessa tempestade e vai acalmar o mar. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai poder ter uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. Uma experiência do vem, que é viver na dependência do Senhor, na dependência de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o interessante aqui que Pedro pediu para o Senhor: Se és tu, Senhor, deixa eu ir ter contigo. E o Senhor disse: Vem. Nessa hora, Pedro, de forma extraordinária, ele sai andando sobre as águas, caminhando sobre as águas. Meus irmãos, como isso é fantástico! Isso nos ensina que quando estamos na dependência, firmes
buscando ao Senhor em fidelidade, em oração, em jejum, mais próximos de Deus, na comunhão com Deus, nós temos a condição de alcançarmos experiências sobrenaturais, seja qual for a nossa necessidade. E nós temos visto isso na nossa vida cristã, como Deus opera na vida de muitos. E Pedro, nessa hora, ele andou, mesmo com o vento forte, mesmo com as ondas açoitando o barco. E isso a palavra diz que era de noite. Meus irmãos, olha que interessante. Nós conhecemos algumas pessoas que têm passado por certas dificuldades financeiras. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que estava para se casar e não tinha emprego. E nessa hora ele precisava, né, até para conseguir pagar um aluguel e arrumar o casamento. E uma certa pessoa chamou esse servo de Deus para empregar, para cobrir férias de alguém. E ele orou, pediu a Deus uma direção, e Deus falou com ele: olha, não é ainda a sua hora para esse lugar. E ele agradeceu o convite daquele gerente que tinha chamado ele para trabalhar, e ele desempregado, precisando arrumar as coisas para um casamento. E Deus falou com ele, e ele, pela fé, falou que não ia, porque ele tinha uma outra perspectiva, e que Deus havia orientado que iria abrir as portas. A mesma pessoa o chama pela segunda vez, e ele pede a direção a Deus, porque o mesmo gerente havia dito para ele: eu queria que você cobrisse férias aqui na minha empresa agora por mais 4 meses. E Deus falou com ele: não é isso que eu tenho para você. E ele recusou, muito entristecido, mas recusou. Obedeceu a Deus. E ele pensou assim: olha, eu fechei uma porta, né? Precisando de casar, e eu fechei uma porta. Não vai acontecer mais naquele lugar. Mas ele creu na palavra de Deus, que falou com ele, e pela fé recusou. E continuou a vida. Passado mais uns meses, ali, o mesmo gerente liga para ele pela terceira vez e faz o convite para ele: olha, eu agora tenho para você aqui uma vaga para que você seja contratado, não é para cobrir férias. Ele orou a Deus, e Deus falou com ele assim: vai, porque essa é a porta que eu tenho para você, e eu tenho o melhor para a sua vida. Então, assim, ele andou sobre as águas, porque ele creu na palavra, ele creu no Deus vivo, naquele que é Senhor e Salvador da sua vida. Mas isso também nos ensina que alguns de nós, né, que somos cristãos, que estamos na presença de Deus, muitas vezes confiamos desconfiando de Deus. E é nessa hora que a gente deixa de ouvir o vem de Jesus, quando Jesus falou com Pedro andar sobre as águas, e a gente começa a ter percalços, né, no nosso caminho. E o interessante é que quando a gente vê a vida pela ótica humana, com os recursos humanos, o que aconteceu com Pedro aqui? A palavra diz que Pedro começou a ter medo. O vento era forte, ele teve medo e começou a afundar. Meus irmãos, a experiência cristã é uma experiência extraordinária, diferente de todas as coisas. É você ver o sobrenatural pela fé, pela fidelidade. Deixar Deus agir, viver na dependência completa do Senhor Jesus. E quando Pedro, naquele momento, se esqueceu de quem estava chamando ele, vem,
era Jesus, e começou a pensar nas coisas da vida, nos recursos que ele podia ter para vencer aquele obstáculo, né? O que ele começou? A afundar. E eu pergunto, Pedro era um homem pescador, sabia dos perigos da noite, do mar, talvez soubesse até nadar, uma forma de escapar ali. E eu vou dizer para os irmãos o mais interessante, uma das coisas mais interessantes dessa palavra é que ele clamou a Jesus, salva-me. Você já pensou por que ele não pediu socorro, me auxilia? Porque ele voltou a se lembrar de Jesus. Voltou a se lembrar que o único que pode resolver o seu problema é o Senhor Jesus. E o que ele disse? Salva-me. Porque quando nós clamamos, salva-me, ó Deus, nós estamos abrindo mão do nosso recurso humano, do nosso conceito, da nossa intelectualidade, daquilo que achamos, que pensamos e entregamos a nossa vida na completa dependência de Deus. E aí, o salva-me, ele vem da eternidade. E da eternidade é igual a experiência que eu acabei de contar. Quem cuida é o Senhor. Quem abre as portas é o Senhor. Quem cura é o Senhor. Quem liberta é o Senhor. Quem dá o vitória, o livramento é o Senhor. Então, ele suplicou, salva-me. Ele não suplicou socorro. Para você que está ouvindo essa palavra, clame a Deus, suplique a Deus, abra mão dos seus recursos humanos e entregue a sua vida na completa dependência do Senhor, para você poder desfrutar do vem, porque a eternidade é vem, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nessa hora, viver a possibilidade da salvação é vivenciar o sobrenatural, é entender que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é o único que pode resolver. E quanto mais próximo dele você estiver, mais experiências sobrenaturais, extraordinárias você vai ter. Porque só assim é que iremos viver neste mundo, pela fé, vivendo a cada dia uma experiência nova, vencendo um obstáculo, vivendo, agradando a Deus, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, a gente se despede com essa palavra, lembrando a você, vem para o meio, vem viver na dependência do Senhor Jesus, entrega a sua vida ao Senhor, amém? Gostaríamos de reforçar que o nosso canal tem o nome de Jesus é a Nossa Vitória. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, dê um like e abençoe o nosso canal no nome de Jesus. Amém? A todos a paz do Senhor.